Eu saúdo os irmãos com a paz do Senhor. Estamos aqui para estudarmos juntos mais uma lição da Escola Bíblica Dominical. A lição deste domingo é a lição de número 2, que traz como título o propósito dos dons espirituais. Ao longo deste trimestre estaremos estudando o tema dons espirituais e ministeriais, servindo a Deus e aos homens com poder extraordinário. Os irmãos já estudaram a lição número 1, o evangelista Robson fez o comentário, e nós estaremos comentando aqui a lição número 2. Certamente, os irmãos já viram lá na lição 1 sobre a classificação dos dons. Há uma classificação para efeito meramente pedagógico, ou seja, não significa dizer que essa classificação é que é certa ou que só tem esses dons espirituais, não tem outros, mas apenas para estudo. Os dons que estão em Romanos, capítulo 12, são chamados dons de serviço. Os dons que estão na primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, são chamados dons espirituais. E os dons de Efésios, capítulo 4, são os dons ministeriais. Na lição de hoje, estaremos estudando qual que é o propósito desses dons. Aqui está o propósito dos dons espirituais, mas de uma maneira geral, quais são os propósitos ou qual é o propósito de todos os dons que o Senhor Deus distribui para a sua igreja? Qual é o propósito? Qual é a finalidade? Qual é o objetivo? Nós sabemos, e aí nós queremos começar indagando, o que são os dons que são dados por Deus. Sabendo que há uma diversidade muito grande de dons, há uma diversidade de operações, mas o Deus é o mesmo, o Senhor é o mesmo, o Espírito é o mesmo. E é bom nós sabermos disso, porque quando eu leio na palavra do Senhor que o Espírito é o mesmo, que o Senhor é o mesmo, que o Deus é o mesmo, eu consigo identificar unidade de ação. É por isso que não deve haver na Igreja de Cristo, que prima pela busca dos dons do Espírito, não deve haver divergência. Não deve haver um grupo que puxa para um lado, outro grupo que puxa para o outro, mas tem e deve haver uma unidade de ação. Por quê? Porque o Espírito é o mesmo, porque o Deus é o mesmo. Então, um é usado numa área, o outro é usado noutra área, mas todos têm o mesmo objetivo. Todos estão remando na mesma direção. Não pode ocorrer de um estar remando para um lado e o outro remando para o outro lado. Deve haver unidade. E é por isso que a Bíblia Sagrada ensina sobre isso. Que o Espírito é o mesmo, que o Senhor é o mesmo e que o Deus é o mesmo. E é bem emblemático que isso esteja escrito na Epístola aos Coríntios. Por quê? Porque naquela igreja, era uma igreja onde tinha muita divisão. Era uma igreja onde os irmãos estavam sempre em dissensão. E como nós sabemos, conforme o ensino do nosso próprio Senhor e Salvador Jesus Cristo, um reino dividido não subsistirá. Então, uma igreja unida, uma igreja local unida, é uma igreja que vai prosperar. É uma igreja que vai adiante. Porque tem o mesmo propósito, o mesmo sentimento. Porque cada um busca o que é de Cristo e não o que é propriamente seu. Os dons espirituais, os dons dados por Deus, o que são eles? São capacitações especiais dadas pelo Espírito Santo. Existem dons naturais.
Existem pessoas que são capacitadas, e nós convivemos com diversas pessoas com dons e capacidades que às vezes nós ficamos admirados. E existem mesmo pessoas que têm capacidade para escrever, capacidade para cantar, capacidade para entender determinados fenômenos, uma capacidade extraordinária para trabalhar com números. São dons naturais. Não é disso que estamos falando, não são de dons naturais. Também existem pessoas que se dedicam, estudam e acabam tendo muitas habilidade para fazer alguma coisa. Uma pessoa que se dedica à homilética, uma pessoa que procura fazer cursos de oratória, a pessoa vai falar bem, vai ter muita habilidade para se comunicar com clareza. Mas isso daí também a pessoa adquiriu através do treinamento, através da repetição, através do esforço. Também não é disso que nós estamos falando. O que nós estamos falando são capacitações especiais dadas por Deus para que o servo do Senhor, o homem de Deus, a mulher de Deus, possa fazer a obra de Deus com graça, com eficácia, para trazer resultado para a obra de Deus, para edificar, exortar e consolar os irmãos, para fazer crescer o reino de Deus, para fazer com que o nome do Senhor seja exaltado e bendito em todo o tempo, em toda a face da terra. Então é disso que estamos falando, dessas capacitações espirituais. E o interessante é que a Bíblia Sagrada, ela nos estimula a buscar com zelo, com afinco, os melhores dons. Então nós devemos, não é pecado crente, não é um erro, não é um equívoco da parte do crente, ele querer os dons espirituais. Ele pedir a Deus, Senhor, eu quero ter esse dom. Agora, nós temos que ver o que está no nosso coração quando nós pedimos para Deus um dom. Quando nós buscamos insistentemente em oração, em jejum, em consagração, para que o Senhor nos agracie com determinado dom. Nós temos que saber o que está no nosso coração. E a Bíblia Sagrada fala que nós devemos buscar os melhores dons. E aí já vem a indagação. Existe um dom que é melhor que o outro? E aí nós temos que fazer uma distinção. Estamos falando do dom e não da pessoa portadora do dom. Não é a pessoa que tem determinado dom que é melhor que outra pessoa que tem um outro dom. Não. A pessoa não. Mas se a Bíblia fala que nós devemos procurar os melhores dons, é porque existe um dom, não que o outro seja inferior sem importância, mas é porque existe um determinado dom que traz mais resultado no que diz respeito à expansão do reino de Deus, à edificação do povo de Deus, à exortação do povo de Deus. Então existe um dom que ele vai ser mais eficaz. E a orientação da Bíblia é que nós procuremos esses dons mais eficazes, visando o quê? A expansão do reino de Deus, visando a salvação, a libertação, visando o louvor, a adoração, visando o engrandecimento do nome do nosso Deus. Mas não as pessoas. Uma pessoa não é superior a outra porque tem um dom que ela reputa ser mais importante. Então o parâmetro é a utilidade do dom, para que ele seja um dom melhor, é mais útil do que um outro dom. Não é que um dom seja inútil, jamais, mas é porque um é mais eficaz. Agora, o fato de alguém ter dom ou dons espirituais, às vezes uma mesma pessoa tem diversos dons, o fato de uma pessoa ter dons espirituais não significa dizer que ela é
mais crente ou mais santa que as outras pessoas. Embora haja uma tentação para que essa pessoa pense isso. Ela pode pensar que ela é mais importante que as outras pessoas, que ela é mais crente que as outras pessoas. E o pior não é isso. O pior é quando os outros crentes também acham isso. E aí quem tem experiência na casa de Deus já percebeu isso, que quando alguém tem determinados dons, normalmente as pessoas se achegam a essa pessoa e começam de alguma forma a ter uma devoção por aquela pessoa, uma admiração por aquela pessoa e a imaginar que aquela pessoa é superior aos outros crentes. Então nós devemos tomar muito cuidado com isso. Ter dom não significa ser mais crente, mais santo, mais importante para Deus. Dom é dado por Deus, é bênção, é graça, não é mérito de A ou de B. Uma prova disso é que a igreja de Corinto era uma igreja repleta de dons, no entanto, era uma igreja carnal. Era uma igreja carnal, uma igreja onde havia dissensão, partidarismo, imoralidade. Mas os dons estavam ali. Então eles não estavam sabendo utilizar os dons de forma adequada. Inclusive, disso daí não estava resultando santidade, obediência e observância dos preceitos de Deus. Aliás, irmãos, nós somos levados a imaginar que se Deus nos usa, nós somos tão especiais que nós estamos livres de qualquer juízo, nós estamos livres de passar por qualquer crivo da parte do Senhor. Irmãos, não vamos nos deixar enganar. No Sermão da Montanha, Jesus diz algo que eu reputo estarrecedor. No capítulo, quero ler esses versículos, capítulo 7 de Mateus, do versículo 21 até o versículo 23, Jesus diz: nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Vontade de Deus, obediência. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? E então lhes direi abertamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Donde é possível extrair que alguém pode ser usado por Deus e não está em obediência à palavra de Deus, não está observando a palavra do Senhor, não está fazendo a vontade de Deus. Então nós devemos, essa lição, um alerta, nós devemos estar atentos para isso. Agora, o propósito dos dons espirituais, então, e o escritor, desde a lição passada, está frisando isso, o propósito não é elevar o crente que tem os dons espirituais. E aí o escritor fala, não é elitizar o crente. Os dons espirituais não elitiza o crente que os tem, mas edifica o crente que os tem. Então ele não elitiza, ele edifica. Não é para elitizar, é para edificar tanto o crente como e principalmente o outro. Os dons têm essa função de servir o outro. É uma característica dos dons espirituais.
a alteridade, a preocupação com o outro. Eu tenho um dom por causa do outro, para servir o outro. Não é para o meu próprio benefício. O dom espiritual não significa que eu sou superior ao outro, como já disse, e também não significa que eu tenho que usar esse dom em proveito próprio, de forma egoísta. E aí eu trago para os irmãos uma reflexão. Será que não é o que nós temos visto na atualidade? Deus agraciando uma pessoa com um dom, e ele usa esse dom em proveito próprio, em defesa dos seus próprios interesses. Ele usa o seu dom para ter algum tipo de benefício, para trazer para ele alguma forma de benefício, de satisfação. Então, pessoas usadas por Deus, por exemplo, com os dons de curar, ela quer, através desse dom, essas pessoas que não entenderam esse mistério, elas querem se projetar e ter algum benefício, muitas vezes benefício financeiro, porque Deus as agraciou com um dom espiritual, um dom de poder, um dom de curar. Pessoas que têm o dom do louvor, né, uma vocação especial dada por Deus para louvar a Deus, para adorar a Deus, e ela vai procurar fazer o quê? Ganhar dinheiro com isso. Ela vai vender isso. E aí eu pergunto, que proveito teve isso? Inclusive, essa é uma discussão que nós já travamos algumas vezes, que não é novidade mais para os irmãos, quando os crentes, muitos deles, utilizam os seus dons para se tornarem celebridades e, em sendo celebridades, cobrarem altas somas para se apresentarem diante do povo de Deus. Então já travamos essa discussão e a conclusão que nós chegamos, pastor, obreiros, os irmãos que já debateram esse assunto conosco, é que muitas vezes a culpa é nossa. Salvo engano, o pastor Elcio já falou sobre isso. Porque se não tiver ninguém que dê essas altas somas para a pessoa, para que ela se apresente, ela não vai mais fazer isso. Agora, se a pessoa fala, olha, eu canto na sua igreja, mas você tem que me dar 25 mil reais para eu fazer um show lá, e você paga, você está incentivando esta prática. Então, uma forma que existe é nós não estimularmos esse desvio da utilização dos dons espirituais. Esse, nesse caso específico, é de um dom, de uma capacitação especial para louvar a Deus, para adorar a Deus. Muitas vezes uma inspiração para escrever hinos maravilhosos, mas a pessoa não pode, realmente são maravilhosos, muitos deles, mas a pessoa não pode fazer de sem um proveito. Não quero dizer também que as pessoas que vivem da obra não tenham que ser remuneradas. Sim, se a pessoa é um instrumento nas mãos de Deus, nós outros, que somos beneficiados com o ministério da pessoa, temos que contribuir, temos que ajudar para que essa pessoa se dedique àquela atividade da qual está resultando engrandecimento do reino de Deus, salvação e libertação. Mas o propósito dos dons, de uma maneira geral, e
especificamente dos dons espirituais, é o engrandecimento do reino de Deus. O propósito é o outro, é edificar o outro. O propósito é salvar. O dom de línguas, por exemplo, ele edifica aquele que faz uso dele. E é por isso que a palavra nos orienta a não proibir as línguas no meio da igreja. Nós não podemos proibir. Vez ou outra aparece algum irmão querendo proibir o falar em línguas. Nós não podemos proibir. E os irmãos vão falar assim, mas o próprio apóstolo Paulo fez uma crítica. Bom, em primeiro lugar, o apóstolo Paulo falava, ele mesmo disse que ele falava línguas mais que todo mundo. Mas que quando ele ia falar, olha a diferença. E o evangelista Valdeci estava esses dias nos chamando a atenção para isso. Quando você vai falar, então você é o pregador. Então você é o que está ensinando. E se você é o pregador, é o que está ensinando, se você só falar em língua estranha, aí realmente o ouvinte não vai entender o que você está falando e ele não vai ser edificado e disso daí não vai resultar salvação. Agora, falar em línguas vai edificar a pessoa que está falando em línguas, e se ela ora em línguas, ela ora bem, embora seu entendimento fique sem fruto, mas ela ora bem. E nós devemos estimular sim as pessoas a utilizarem o dom de línguas. Agora, melhor ainda é buscar a interpretação das línguas faladas, porque aí esse dom de línguas combinado com dons de interpretação de línguas vai equivaler ao dom de profecia, de modo que aí a igreja vai ser edificada, exortada e consolada através da utilização desses dons. O pregador, então, é que deve usar o vernáculo, a língua falada no lugar, para que todos possam ser edificados, para que o ouvinte da palavra do Senhor possa ser edificado. Agora, o propósito do dom vai ser sempre o outro. Existem pessoas que utilizam o dom, às vezes não é nem para um proveito próprio, um proveito financeiro, não, às vezes é só soberba mesmo, é querer ser superior ao outro por ter o dom, para ser admirado, para ser considerado. No passado isso era muito mais comum. Eu me recordo que o irmão Raimundo da Luz falou certa feita na escola dominical que uma irmã teria sido usado por Deus em profecia e depois veio e perguntou para as outras irmãs: quem Deus usou? Fui eu? Como se não soubesse. Então ali é uma soberba. Ela estava fingindo não saber o que estava acontecendo, como se fosse Deus fosse anular o profeta. Não, o espírito do profeta está sujeito ao profeta, ele tem plena consciência do que está acontecendo. Ele sabe que Deus deu uma inspiração, uma mensagem, foi para ele transmitir. Essa mensagem instantânea que é a profecia. Então nós devemos ter consciência, e a lição fala sobre isso, que nós, quando temos dons espirituais, atuamos como despenseiros de Deus. E a lição fala sobre o dispenseiro. Quem era o dispenseiro no passado? Que era aquele homem responsável pela dispensa, em quem o seu patrão tinha plena confiança. Então ele iria zelar pela conservação dos alimentos e ia ministrando esses alimentos para a família, de modo que não faltasse alimento. E o comentarista da lição vai falar sobre que essa é a função daquele que recebe os dons da parte de Deus: alimentar o povo. Então o propósito é qual?
alimentar o povo. Nós vamos ministrar alimentação para o povo. E existem muitas pessoas que estão padecendo por aí porque não tem pastos verdejantes que elas possam utilizar. Os seus líderes, os seus pastores não oferecem o alimento suculento, o alimento que verdadeiramente as fortalece espiritualmente. Tem muitas ovelhas sofrendo por aí. E nós temos que ter consciência que nós temos que oferecer o que é melhor para as nossas ovelhas, para os nossos irmãos. Então, você que prega, você que ensina, você que ministra na frente da igreja, de alguma maneira, tem que dar o melhor para a igreja. Tem que alimentar a igreja. Existem muitos rebanhos que estão comendo só bucha, estão comendo erva seca, porque ninguém lhes dá o alimento necessário. E estão surgindo muitos tipos de crentes por aí, com sérios problemas de alimentação espiritual. E essa, inclusive, é uma das causas porque a nossa nação sofre tanto, que às vezes mesmo crentes, e o pastor Elcio fala isso na pregação, falou isso na pregação da Santa Ceia deste sábado, mesmo os crentes, às vezes, eles não têm compreensão das coisas de Deus, eles não compreendem, por isso que eles se posicionam de forma equivocada, ele não tem visão espiritual, ele não recebeu o alimento correto, então a visão dele é distorcida, ele não tem sentimento pelas coisas de Deus, ele não tem lado, ele seguia por qualquer um, por um programa de televisão, por um jornal, por um analista político, ele seguia por qualquer um, ele não tem firmeza, ele não tem capacidade de avaliação de um cenário, olhando do prisma espiritual, do ponto de vista espiritual, olhando de um referencial espiritual. Então está faltando compreensão. Irmãos, a suma de tudo é que nós devemos utilizar os dons espirituais pautados pelo amor, visando sempre o outro. O dom é para edificação, para consolação, para exortação do outro. O comentarista fala que não é sem razão que entre o capítulo 12 de 1 Coríntios e o 14 está o capítulo do amor, que é o 13. O capítulo do amor significa dizer que os dons espirituais outorgados por Deus, por meio do Espírito Santo, devem ser utilizados com amor. O amor é a base de tudo. Se eles são utilizados sem amor, não vão atingir a finalidade dele. E vai ser completamente inútil, inócuo e sem sentido. Então vamos buscar os dons espirituais. Estava vendo na lição que temos que buscar os dons espirituais. Temos que buscar os dons espirituais. Nesse ano em que as Assembleias de Deus completam 110 anos, há uma campanha para que este ano seja um ano de batismo com o Espírito Santo, seja um ano de batismo nas águas, seja um ano de dons espirituais em ação. E a nossa igreja vai fazer parte disso, porque isso é vida, isso é vigor, e nós vamos buscar isso. Às vezes nós temos gastado muito tempo
em analisar a situação e temos nos frustrado. Mas, como o pastor já disse, isso é muito pesado para nós. Isso é uma tarefa muito complicada para nós. E o que nós temos que fazer, então, é buscar a Deus e entregar nas mãos do Senhor. E eu quero agradecer mais uma vez essa oportunidade, que o Espírito Santo possa falar melhor em cada coração. Vamos aproveitar esse trimestre, vamos aproveitar para crescermos em graça, em conhecimento. Vamos buscar os dons da parte de Deus para fazer a obra de Deus. No nome de Jesus. Amém.